Esperar. Ok, então estamos reiniciando a nossa oficina do dia 20 de julho de 2021. Agora, a parte regular da oficina, né? Então, pedir para você que está assistindo a gravação, ou você que está participando aqui da nossa transmissão ao vivo, que venha na planilha do clube, né? E marque a sua presença na coluna correspondente à oficina regular, ok? Da semana aí, 20 de julho a 26 de julho. Bom, para a parte regular, eu tinha previsto aí esses problemas, o URI 1501 e o problema da Nacional, né? O problema é da final brasileira. Eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu tinha programado, porque como na hora júnior a gente não chegou a ver o conteúdo de crivo de Eratosthenes, né? E eu meio que prometi aí para a galera que quem participasse da hora júnior poderia ficar na oficina regular, que ia conseguir acompanhar esse problema aqui do 1501, que é o How Many Zeros and How Many Digits. Então, só que esse pessoal não vai conseguir acompanhar, porque a gente não viu o crivo de Eratosthenes, não deu tempo, ficou para a semana que vem. Então, acho que eu vou mover mesmo esse problema para a semana que vem, quando eu falar de crivo de Eratosthenes na hora júnior, que fica amarrado com a parte da hora júnior em que eu vou falar do crivo, e aí esse problema já entra na oficina regular também, que fica mais amarrado com os problemas anteriores, e falar hoje só mesmo do problema da final brasileira, daí a gente tem tempo para falar sobre ele, e também se acabar um pouco mais cedo, não tem problema, tá? Então, peço a licença de vocês para isso, que eu acho que vai ficar melhor, assim, tentando fazer sempre uma ponte com o pessoal que está participando da Hora Júnior, não só o pessoal que está vindo, né, na transmissão ao vivo, mas também o pessoal que acaba assistindo a gravação, assim, o pessoal consegue ter um desenvolvimento um pouco mais guiado, eu diria, tá? Bom, então, esse problema caiu agora, né, na final brasileira que aconteceu, até teve o Absolving lá dos juízes. Eu assisti um pouco do Absolving, não assisti todo ele ainda, muito comprido, 3 horas de vídeo, e eu tô com a agenda bem cheia, mas eu ouvi a parte em que a Cobos explica, ela é autora do problema, né, e ela explica a solução dela para o problema. Bom, ela é fantástica, né, a explicação dela é realmente muito boa, então até recomendo que todo mundo que está assistindo assista lá a explicação dela sobre o problema. Eu vou, claro, explicar de novo, né, no contexto aqui do clube, porque a gente discute a solução e implementa, né, então tem a nossa política aqui de trabalho que é um pouco diferente, né, porque é focado também na parte de implementação. A gente faz todo o problema, né, mas até quem quiser de modo complementar aí assistir a gravação dela, assistir a resolução dela, eu realmente recomendo. Achei muito bom. Bom, aqui no problema, aliás, de quem está aqui, vocês chegaram depois, claro, eu sei que vocês não conseguiram fazer esse problema durante a prova, mas depois vocês conseguiram passar o problema? Esse problema eu vi as discussões, então eu sei a ideia, mas eu não implementei, não. Não implementou. Tudo não. bem. Beleza. Nossa, eu tô com a lousa suja aqui. Lousa, limpar o meu Max também, que tá aberto com as coisas do outro problema lá da Hora Júnior. Deve ter tá aberto da cola lá, que eu olhei o código de ensaio para poder debugar. Enfim, vamos voltar aqui. Então, qual que é a ideia desse problema, tá? A gente vai receber um número n e o conjunto de n valores que correspondem a n alturas de prédios numa cidade meio estranha aí, que tem uma única rua, né? E todos os prédios são equidistantes. Então, essa cidade aqui, por exemplo, no exemplo de entrada, né? Ela tem 10 prédios e as alturas desses prédios são 23, 27, 30, 43, 70, 5, 42, 67 e 10. Tá? Então, essas alturas vão aí de 1 até 10 a nona. E tem um conceito, que é o conceito estabelecido
aí no enunciado do problema, que você estando num prédio I qualquer, sei lá, o prédio 30, ok? Compensa, vou falar compensa, vale a pena, né, esse word aí. Compensa você ir de um prédio I para um prédio J, por exemplo, sair desse prédio que tem altura 30 e ir para o prédio de altura 70, se não tem nenhum outro prédio mais perto ou tão perto quanto esse prédio de altura 70 que tenha uma altura ainda maior que 70. Bom, uma coisa que é dada na descrição do problema, que é um detalhe extremamente importante para resolver, senão as coisas ficariam bem mais complicadas, é que todos os prédios têm diferentes alturas, né? Então você não tem alturas que se repetem, tá? Jamais. Só um segundo, galera. Meu filho está assistindo o desenho aqui do lado e ele aumentou o volume um monte agora. Beleza. Tudo bem aí? Sorry. Vamos lá. Quando a gente voltar para o presencial, as oficinas vão ficar um pouco mais organizadas, tá? Eu até, quem sabe, tomando a segunda dose da vacina, me sinta seguro a fazer a oficina lá da universidade, mas enquanto isso não acontece, é complicado, até pela questão do horário, né? Aí, mais tarde, assim, eu tenho que deixar o carro no shopping, então, ou ir de ônibus nem pensar, então aí fica complicado para eu ir lá para a universidade fazer a transmissão da oficina, então peço de todos aí a compreensão. Bom, voltando, então, claro, né, eu sei aqui, estando no prédio de altura 30, a ideia é ir para um prédio de altura cada vez mais alta, né, porque assim eu vou ter vistas melhores. Eu sei que não vai ter nenhum outro prédio, por exemplo, de altura 70, né, mas podia ser, por exemplo, que esse outro prédio aqui que tem altura 20, imagina que ele tivesse altura 80, tá? Então, ele está tão perto quanto o prédio de altura 70, ele tem uma altura maior. Então, não vale a pena eu sair do prédio 30 para ir para o prédio 70, sendo que andando a mesma distância, eu consigo chegar num prédio de altura ainda maior. Tá legal? Então, esse é o conceito do worth it, né? Quer dizer, se vale a pena sair de um prédio e ir para outro. Quer dizer que o prédio para onde você está indo, ele é mais alto ainda, né? E não tem e a essa distância não tem nenhum outro prédio que seja ainda mais alto, ok? E que você quer saber, para cada um dos prédios, para cada prédio I, você quer saber a quantidade de prédios, oh, meu Deus, a quantidade de prédios para os quais vale a pena ir partindo de I, ok? Então, por exemplo, né, para esse prédio de altura 23, vale a pena eu ir para esse prédio de altura 30, né? Vale a pena eu ir para esse prédio de... Vale a pena eu ir para esse prédio de altura 43, né? Vale a pena eu ir para esse prédio de altura 70, e pronto, não vale a pena eu ir para o prédio de altura 42, porque por mais que 42 seja maior do que o 23, 70 está mais perto e é maior ainda, né? Então, 30, esses prédios de altura 30, 43 e 70 são os 3 prédios para os quais vale a pena ir estando no prédio de altura 23. Agora, se eu estou aqui no prédio de altura 30, por exemplo, né? No 30 vale a pena ir para 2 prédios, né? Que são os prédios 43, vale a pena ir para o 43, e vale a pena ir para o 70 também, e só. Deixa eu tentar pegar o 42, são 2 prédios, né? Vale a pena ir para o prédio de altura 67, vale a pena ir para o prédio de altura 70 e só, né? 43 é maior que 42, só que 70 é maior e está mais perto. 67 vale a pena ir para ele, claro, que está à distância 1.
é menor que 70, mas está à distância 1, então tudo bem, né? Porque 70 é maior que 67, só que está à distância 2, beleza? Enunciado do problema, tá claro? Sim. Bom, o enunciado do problema, ele é bem gentil, né? O enunciado é curto, acho que os conceitos são fáceis de entender, tem um detalhe super importante aí para a resolução do problema, que todos os prédios têm alturas diferentes, mas isso, inclusive, é repetido, assim, isso é falado na descrição do problema e é falado aqui, eu jurava que em algum lugar que essa informação é repetida. Será que eu li no PDF da prova e não está aqui? Tem ali na Aqui, primeira ó, linha da especificação. os inteiros são todos diferentes. Então, a Cobos foi gentil mesmo na elaboração do enunciado do problema, né? Porque às vezes os times estão leem correndo, não veem todos os detalhes da descrição do problema, mas aqui está, assim, repetida a informação. Todos os prédios têm alturas diferentes. Isso é importante. Bom, vamos pegar esse exemplo aqui do 23, 20, que eu tenho anotado ele até em algum lugar, para fazer uma discussãozinha sobre o exemplo. Então, 23, 27, 30, 43, 70, 5, 42, 67 e 10. Não que eu vá explorar todo o exemplo, porque o exemplo é grande, né? São 10 números, mas vamos lá. Uma coisa que você tem que perceber ao invés de, assim, às vezes é interessante a gente olhar para um problema sob diferentes óticas, né? Então, aqui eu vou até seguir um pouco a abordagem que a Cobos fez, eu vou seguir exatamente a abordagem que ela fez lá no Absolving, tá? Então, quando eu considero um prédio, ao invés de eu contar para quantos prédios vale a pena eu ir e contar isso para todo o prédio I, eu vou inverter essa lógica, tá? Eu vou contar de quantos prédios vale a pena eu vir para o meu prédio I, né? Se eu faço a contagem para todos os prédios, então dá na mesma, né? Então, eu sei que para o 23, que é o meu prédio I, vale a pena vir do prédio 7 e só. Ah, não, nem do prédio 7, nem do prédio 7, na verdade, né? Porque o prédio 7 tem o prédio 30, que é mais próximo ainda do que ele, e é mais alto. Então, assim, não tem nenhum prédio que vale a pena vir dele para o prédio de altura 23, ok? Agora, se eu pego, por exemplo, o prédio 30, vale a pena ir para o prédio de altura 30 a partir do prédio de altura 7 e só também, né? Então, quando eu descubro que vale a pena vir do prédio 7 para o prédio de altura 30, eu chego aqui, ó, no prédio de altura 7 e incremento a variável aí, né, que está associada à resposta do 7 que eu tenho que imprimir. Claro, né, não vou contar fazer a contagem para o 30, porque daí eu vou estar invertendo a lógica do problema e mudando o problema, né? Eu vou inverter a lógica do problema, mas ainda assim contar as coisas que eu preciso contar para imprimir na resposta. Tudo bem? Bom, então, só que qual que é a vantagem de pensar nisso, assim, né? Pensar em de quais prédios vale a pena vir para o meu prédio. Isso é interessante porque, por que eu sei, né? Aqui, por exemplo, do prédio 23, que não vale a pena vir de nenhum prédio. Né? Quem é o próximo prédio depois do 23 que é mais alto que o 23? É o prédio 30, né? Então, eu vou chamar esse cara, inclusive, de next. É o next do meu prédio de altura 23 aí. Então, o next da posição 0, vou numerar as posições aqui de 0 a 1, tá legal?
Deixa eu numerar aqui em cima. Então, 0, 1, 2, 3. O next do 0 é o 30, né? Quer dizer, é o prédio mais alto que o meu prédio e mais próximo, certo? Então, veja, eu falei que não valia... Nossa, eu fiz uma confusão, né? Eu falei que não valia a pena para ninguém vir para o prédio de altura 23, mas vale a pena vir do 20, né? Do 20 vale a pena vir para o 23. Vale a pena você ir do 20 para o 23, também vale a pena você ir do 20 para o 30, né? Bom, então eu falei errado, sorry. Bom, então tá. Como é que é a história? Eu sei que, quando eu olho esses prédios de altura 20 e 23, o que acontece? Todos os prédios que estão na metade do caminho entre o 23 e o 30, todos os prédios que estão até a metade do caminho e mais próximos do 23, vai valer a pena eles irem, eu sair deles e irem para o 23. Não quer dizer que também não vale a pena eu sair dele e ir para o 30, né? Só que veja, o 30 está mais longe do que o 23. Então, só vai valer a pena, né, ir do prédio de altura 20 para o prédio de altura 30, porque o 30 é maior, mas ele é maior e está mais longe. Mas não importa, porque no momento eu não estou considerando de quais prédios vale a pena sair para ir para o prédio de altura 30. Eu estou considerando de quais prédios vale a pena vir para o prédio de altura 23. Com certeza, dos prédios que estão para além dessa linha divisória aqui, né, na metade do caminho, para além do meio do caminho, entre os prédios de altura 23 e 30, não vale a pena eu ir para o prédio de altura 23, porque eles estão mais próximos do prédio de altura 30, que é maior que o 23, então não vale a pena eles virem para o prédio de altura 23. Então, de um modo geral, sempre que eu olho para um prédio que tem uma determinada altura e olho para o seu next, né, que é o primeiro prédio maior, mais próximo, né, aí eu pego na metade do caminho aqui, todos os prédios que estão até a metade do caminho, todos os prédios, deles vale a pena eu vir para o meu prédio I. Mas com certeza isso não é verdade, né? Não vale a pena para os prédios que estão depois desse meio do caminho, não vale a pena vir deles para o prédio I, porque com certeza o outro prédio que é mais alto está mais próximo, então não vale a pena vir destes prédios aqui para o meu prédio I. Né? Não quer dizer que desses prédios aqui também não vale a pena eu ir para o prédio lá que é mais alto, porque afinal de contas ele é mais alto. Então talvez quando eu considerar esse prédio aqui, quando eu estiver na consideração desse prédio que é mais alto, ainda assim vale a pena, né? Eu vai incrementar o contador correspondente à resposta para esses prédios aqui, porque também pode valer a pena vir desses prédios para esse prédio grandão. Ok? Então, assim, parece que é uma coisa muito importante para esse problema a gente computar de um modo eficiente para cada número, né, o seu next, né, qual que é o primeiro número que é maior e mais próximo. Acho que esse é um tipo de problema aí que acontece bastante em programas competitivos, é bastante clássico, tem vários problemas aí, acho que até inclusive problemas que já figuraram nos treinos, inclusive, que lidavam com esse tipo de situação. Você ter, de algum modo, que para cada número, para todos os números, né, para cada número dentre todos os números, você saber quem é o primeiro que é maior para a direita ou para a esquerda, e aqui no caso você precisa saber para os dois. Assim. No primeiro momento eu vou considerar só o next, né, sempre o primeiro para frente que é maior, porque depois eu posso, sei lá, eu implemento a solução do problema apenas considerando o que eu tenho que fazer numa direção, e eu posso inverter o vetor, né, e rodar a solução de volta, né, que daí eu vou estar contando as coisas que eu não contei olhando para trás. Então, eu posso pensar que eu estou olhando sempre numa direção só, e aí até me livro de ter que, às vezes, pegar uma porção de código, implementar ela 2 vezes,
só que numa implementação eu vou considerar um mais, numa implementação eu vou considerar um menos, né? Eu posso cometer burrada fazendo isso, né? Então é mais fácil você inverter o vetor e rodar a mesma solução, né? Você pode pegar a solução que você fez do teu problema e botar dentro de um for, que conta 2 vezes, né? Se no final do for você inverte o vetor, por exemplo. Então, eu fiz assim, implementei assim, achei mais fácil. E é mais ou menos por aí que eu vou guiar vocês. Então, a gente vai considerar apenas, de novo, né? Então, quando eu estou olhando aqui para o prédio 30, ao invés de considerar todos os prédios dos quais vale a pena vir para o prédio de altura 30, né? E esses prédios seriam o 7, o 20, o 23, eu só vou considerar os prédios dos quais vale a pena vir para o prédio 30 que estejam para frente do 30, né? Que estejam adiante do 30, não para trás, tá? Então esses caras aqui eu não vou contar. Eu vou contar só aqui, eu não vou contar ninguém, na verdade, né? Porque o próximo prédio do 30 já é maior que o 30, então não tem nenhum prédio para frente do 30 do qual vale a pena vir para o 30. E não tem problema, porque quando eu inverter o vetor e a solução for rodada de novo, né, esses caras aqui vão ser contados porque o vetor vai estar revertido, né, vai estar na ordem reversa e tudo vai dar certo, tá bom? Bom, então a gente tem esse problema, né, que consiste em você calcular, dado um vetor, aí, um array, você calcular para cada posição qual que é o seu next, né, quem que é o cara que está mais próximo e é maior, tá? E você tem que fazer isso de jeito eficiente, né? Não adianta fazer de modo quadrático, porque o n aqui é da ordem 10 na quinta, né? 10 na quinta quadrada, 10 na 10 é operações demais, a gente não quer pagar esse tanto de operações. Tem que ser aí em algo da ordem n log n fazer esse serviço, e a gente já volta para falar desse serviço, tá? De como que a gente calcula, faz essa subrotina, inclusive, até a Cobos menciona no Absolving, tem vários jeitos de implementar isso. Acho que sim, mesmo. Ela sugere implementar com segment tree, eu acho que é como eu implementaria, assim, sem pensar muito, acho que é a coisa mais natural de se pensar, você implementar com segment tree. E é como eu vou fazer aqui também na oficina, seguindo mesmo a solução que a Cobos deu lá no Absolving, tá? Mas não é o único jeito, tá? Tem outros jeitos de fazer, dependendo até das restrições do problema. Dá pra fazer com bit, também dá pra fazer de várias formas esse serviço de você, dado o array, saber para cada posição quem é o seu próximo, né? O primeiro cara que é maior. Bom, ok. Tá. Então vamos fingir que a gente tem esse serviço realizado, né? A gente sabe para cada posição quem é o seu next. Como que eu faço, então, para todos esses valores que estão até o meio do caminho, né? Como que eu faço para todos esses valores que estão até o meio do caminho? Incrementar 1 no contador de todos eles. Porque se eu tiver que fazer isso para cada i, veja, o próximo prédio pode estar muito longe, né? O next da posição i pode estar muito longe, e no final das contas eu posso estar realizando aqui um número de operações que seja muito grande, né? Sei lá, quadrático, inclusive, no total, né? Quer dizer, para cada i eu posso realizar um número proporcional a n de prédios para os quais eu tenho que ir lá incrementar o contador de todos eles, e no final isso vai dar um número de operações proporcional ao quadrado que eu não quero pagar, né? Eu não quero sacrificar a complexidade tão bonitinha que eu deixei arrumada lá para a primeira parte do problema, que era calcular os next da galera, e eu não quero estragar essa complexidade, eu quero me manter ali sei lá, no n log n, por exemplo. Se eu conseguir executar o serviço em n log n com uma segment tree, eu quero manter esse n log n da complexidade total. Então, com certeza, essa ideia, né, essa solução de você vir aqui prédio por prédio incrementando o contador, não dá para fazer. Mas aí a gente consegue
fazer esse efeito global, assim, de todo um range, você incrementar os valores associados a todos os valores desse range, numa certa lógica, sei lá, que se alguém já estudou aí árvore de segmentos com lazy propagation, por exemplo, né? É mais ou menos a mesma ideia. A gente pode trabalhar numa certa ideia de propagação preguiçosa, assim. Então, no final das contas, eu vou ter um vetor das respostas do problema, né? E esse vetor das respostas, então, para cada posição, está ali a resposta, né? É um contadorzinho que começa com 0 e a cada posição que eu quero incrementar, então eu vou lá e incremento esse contadorzinho precisa ser incrementado. Quer dizer, encontrei um prédio para o qual vale a pena ir da posição I. Tudo bem? Só que ao invés de ir lá, então, nesse vetor da resposta e incrementar aquele contadorzinho, eu vou esperar. Eu vou ter antes um vetorzinho de diferenças que também começam todas com 0, mas que vão seguir a lógica, né, das diferenças, do modo como vão se diferenciar os incrementos que depois, no final, é que eu vou propagar os acumulados seguindo essas diferenças para o vetor. Deixa eu explicar o que eu estou fazendo aqui, apesar de que a gente já fez isso em oficinas passadas. Esse tipo de lógica já apareceu aqui em outros problemas. Eu não consigo lembrar qual o problema que a gente fez exatamente a mesma coisa, mas a gente já fez isso, tá? Mas essa ideia de você aumentar ou fazer incremento sobre todo um range é a mesma coisa, né? E a ideia é assim, poxa, se eu quero, nesses 3 carinhas, eu quero somar incrementar o contador desses 3 carinhas, o que eu vou fazer, na verdade, é somar 1 na diferença do primeiro carinha e subtrair 1 na diferença do carinha que está logo após o último carinha do meu intervalo, do meu range, certo? Então eu só somo 1 para o primeiro e tiro 1 lá para o último, né? Que efeito que vai ter isso? Eu começo, depois lá no final, quando acabar todo o processo para todas as posições, eu vou ter aí uns vetores, o vetor de diferenças. Eu começo com uma variável acumulada, que começa com 0, né? E essa variável acumulada, ela vai, então, eu vou somando, acrescentando esse acumulado sobre todas as posições do meu vetor de resposta. E conforme eu vou passando pelo vetor de diferenças, simultaneamente, uma varredura linear, tanto pelo vetor de diferenças quanto pelo vetor de respostas, esse acumulado vai crescendo ou diminuindo de acordo com as diferenças, né? Se fosse só isso que tivesse aqui no vetor de diferenças, então meu acumulado começa com 0, vem 0 aqui para o vetor de resposta. Até o vetor de respostas nem precisa, nessa lógica, ter sido inicializado, né? Aí, a próxima diferença é mais 1, então o acumulado vai para 1. A diferença diz respeito justamente a quanto que eu tenho que acrescentar ou subtrair do acumulado nessa varredura linear que eu estou fazendo simultânea desses 2 vetores, né? Então o acumulado vai para 1, eu vou colocar 1 nessa posição, mas veja, não tem alteração dessa posição para a próxima no vetor de diferenças. Quer dizer, o 0 significa não altera nada, deixa o acumulado como está. Então vem 1 para cá também, vem 1 para cá também. Opa, menos 1, baixa o acumulado vai para 0. Então 0, 0, 0, 0, 0. Viu que legal? Então, operando essa modificação em O de 1, né, porque são só 2 posições no vetor de diferenças que eu consigo, que eu preciso mexer, né, colocar o mais 1 no primeiro elemento do meu intervalo e menos 1 no primeiro elemento fora do intervalo, depois eu consigo uma única varredura linear pelo vetor de diferenças e pelo vetor de respostas simultaneamente, já operar todos os incrementos que precisam ser operados, tá? Se aqui tivesse, por exemplo, um outro mais 1, por causa de alguma outra query, enfim, isso ia ter o efeito de colocar no vetor de resposta 0, 1, 2, o 2 ia se manter aqui, menos 1 ia ficar 1, e isso ia seguir 1 até o final do vetor.
ok? Então, com essa lógica aí de diferenças, a gente consegue fazer o serviço, porque essas operações não custam O de n, né? Elas custam O de 1. Então, em O de 1, eu faço as alterações que preciso fazer no vetor de diferenças, e depois em O de n, eu opero tudo que tem que ser operado lá no vetor de respostas. Então, uma vez que os nexts estão calculados, todo o resto do serviço a gente faz em O de n, é linear mesmo no vetor. Tá? E a gente vai pagar o O de n log n só na primeira etapa da solução, que diz respeito a construir esse vetor dos nexts, né? Saber para cada prédio qual é o próximo prédio mais alto, ok? Dúvida até aqui em relação à solução? Não? Ficou claro, pessoal? Vocês estão comigo? Para mim ficou claro. Até agora tá claro. Obrigado, Matheus. Obrigado, Fernando. Obrigado, Raul. Valeu. Bom. Henrique, você prefere 15 minutos ou meia hora? A gente vai, então, continuar aqui. Agora eu vou falar sobre esse problema, né? Dado esse vetor, como é que eu faço para calcular os próximos de cada posição, né? Para cada posição, saber quem que é o próximo mais alto. Então, lá tem esses prédiozinhos aqui. Como é que eu sei quem é o próximo mais alto? Então, imagina que... Eu vou pegar um exemplo minimalista, não vou pegar esses 10 valores, não. Vou pegar aqui, sei lá, 43, 70, 5, 67 e 10, tá legal? Então, imagina que eu tenho uma segment tree, né, uma árvore de segmentos, relacionada a uma varredura que eu vou fazer nesse vetor de trás para frente. Tá legal? Então, inicialmente, como é que eu vou organizar essa árvore de segmentos? Ela vai estar relacionada, os segmentos e as queries sobre intervalos que eu vou fazer lá, vão estar relacionadas a todos os valores possíveis que ocorrem no meu vetor. Né? Então, aqui a gente percebe que os valores vão todos de 0 até 70. Né? Então, é como se eu tivesse aí um vetor de 0 a 70, tá legal? E em cada posição eu tivesse o índice do meu vetor original, né? O índice do meu vetor original, então aqui 0, 1, 2, 3, 4, que contém aquela altura, né? Que contém aquele valor. Então, por exemplo, 70 vai ser o 5, na posição 5 desse meu vetor, eu vou ver 2, por exemplo, e assim por diante. Tá legal? Então, a ideia é trabalhar em organizar uma árvore de segmentos de acordo com esse mapeamento, né? Com esse mapeamento das coordenadas, dos valores do meu vetor de alturas para os índices, ok? Seria o mapeamento inverso aí daquilo que é fornecido na entrada. Só que fazendo isso de um modo dinâmico, nessa varredura de trás para frente no vetor. Então, quando começa a minha varredura, eu não conheço ainda os índices dos valores 67, 5, 70, 43. Começou a minha varredura, eu conheço apenas o índice da altura 10. Então, eu sei que o índice do 10 é 4. E os índices de todos os valores, dos demais valores, é infinito. É infinito porque está relacionado a um problema de minimização. Eu quero fazer uma query de mínimo, então, infinito que que é o elemento neutro do mínimo, digamos assim. Né? Enfim. E aí, o que acontece quando eu venho fazer aqui na varredura, estou vendo de trás para frente, e eu descubro que, então, o índice do 67
Um lugar é... O índice do 67 é 3. Tá legal? O que eu quero encontrar? Qual que é a informação que eu quero encontrar? Para saber quem é o next do 67, né? Quem é o next do 3, na verdade, né? Quem é o next do prédio de altura 67, eu tenho que ver na minha árvore de segmentos, a partir da posição 68 até a máxima posição possível, que aqui no caso é 70, né? Então, até o 70, eu quero saber, nesse intervalo, não do 67, do 68 até a posição 70, desse intervalo, quem é o mínimo? Quem é o mínimo nesse intervalo? Infinito. Né? Porque ainda eu não conheci nenhum índice que tivesse algum valor maior que 67. Então, isso, e a mesma coisa para o 10 também, né? Quando, lá na primeira iteração dessa varredura, quando eu olho aqui, né, quando eu faço a query correspondente ao intervalo de 11 a 70, essa query também dá infinito. Isso quer dizer o quê? Que tanto o next do prédio de altura 10 quanto o next do prédio de altura 67 é infinito. Esse infinito eu posso considerar até como o n. Quer dizer, o next deles é o n, é o 5, já que as posições vão de 0 até n-1, né? Então, o next é o n. Quer dizer que não tem próximo. Então, você sabe que todos os prédios que estão adiante, vale a pena você vir deles para o teu prédio, né? Porque não tem um próximo prédio mais alto competindo. Então, você não vai pegar a metade do caminho. Então, se eu estou num prédio que é mais alto do que todo mundo que vem lá para frente, então, de todos esses prédios, vale a pena você ir para o teu prédio I, ok? Agora, olha o que acontece quando eu faço aqui, quando eu estou nessa minha varredura, e eu olho para o prédio que tem altura 5, né? Esse prédio que tem altura 5, então, eu conheci que o índice do 5 é 2, ok? E aí, quando eu faço a query, então, de todos os valores de altura possíveis, a partir da altura 6, né, de 6 até 70, qual que é o mínimo? Ah, o mínimo é 4. Né? Não, o mínimo vai ser 3. O mínimo é 3, porque o 67, ó, o 67 tem altura 3. Né? O menor valor que está nesse vetor aqui, nesse intervalo, é 3, certo? Então, quer dizer que o next do 2 é 3. É o menor índice onde tem algum cara maior do que 5, porque eu estou pegando o intervalo de 6 até 70, ok? Eu consigo, evidentemente, fazer isso com uma árvore de segmentos. Só tem um pequeno problema. Veja que essa árvore de segmentos está organizada aí pensando em todos os valores possíveis de coordenadas, né, de alturas. E isso, de acordo com o problema, pode ir até 10 na nona. Então, eu precisaria de uma árvore de segmentos aí que tratasse de coordenadas, de valores, de altura, que fossem de 0 até 10 na nona. Pô, não dá, né? Uma árvore de segmentos para 10 na nona valores, isso é muita coisa, né? 1 bilhão. Mas eu sei que não vão acontecer todas as 10 na nona, todos os 10 na nona valores possíveis na entrada. Porque na entrada, eu vou ter no máximo 10 na quinta desses 10 na nona valores. Então, o que a gente faz? A gente faz aquela técnica de compressão de coordenadas, né? Acho que é o nome chique desse negócio, mas é simplesmente você faz um mapeamento, na hora que você lê a entrada dos valores, para valores exatamente, né, de 0 a n-1, por exemplo. Então, se os valores que você leu lá na entrada foram 43, 70, 5, 67 e 10, então o 5 ele não é o 5, ele é o 0. O 10 não é o 10, ele é o 1. Né?
O 43 não é o 43, ele é o 2. O 67 não é o 67, ele é o 3. E o 70, ele não é o 70, ele é o 4. Então eu uso, posso até um map, inclusive, né? Para fazer esse mapeamento das coordenadas originais, que vem da descrição do problema, para essas coordenadas comprimidas, que são, na verdade, uma permutação dos inteiros de 0 a n-1. E aí fica tranquilo eu trabalhar na segment tree, porque eu não vou trabalhar com 10 a nona valores, mas uma permutação de 0 a n-1, então vai só de 0 a n-1 mesmo ali na segment tree e vai dar tudo certo. Tudo bem? E é isso. É um serviço bem simples mesmo de fazer. Precisa comprimir as coordenadas e fazer essa varredura de trás para frente no array. Com o auxílio da segment tree, a gente já vai determinando, né, para cada posição quem que é a sua próxima. Ficou claro? Uhum. Sim. Sim. Vamos codar? Tentei explicar devagar aí para que ninguém perdesse algum detalhe, né? Aproveitar que a gente está com tempo, já que eu deixei outro problema para a próxima oficina. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a janela. Deixar vocês no meu fundo. Beleza. Então, esse é o Codeforce 103 185E. Então, vou deixar algumas coisas já globais aqui. A gente vai precisar do N, que é o número de alturas, né, número de prédios, o vetor H, que vai conter as alturas de todos os prédios que vão ser lidas, que isso é a primeira coisa que a gente faz, inclusive. Eu vou deixar o max como sendo 10 na quinta. Então, a gente lê o N. E a gente já vai ler todas as alturas de 0 a n. Beleza. Aí, na leitura das coordenadas originais do problema, eu já vou fazer a compressão das coordenadas, né? A compressão desses valores de altura. Então, para fazer isso, eu vou utilizar... Tem vários jeitos de fazer compressão de coordenada, tá? Eu gosto de fazer uma combinação aí entre map e sort. Então, eu prefiro criar um vetorzão assim, que eu chamo de chord. Então, eu coloco, a princípio, esse valor que eu li, HI, eu copio para esse vetor chord, né? Isso só para esse vetor conter todos os valores que aparecem na entrada, tá? E aí, depois que eu leio todos os valores, eu ordeno esse vetor. Então, aqui eu estou ordenando o vetor das coordenadas. Aí eu tenho, então, um vetor com todos os valores possíveis que ocorrem na entrada, né? É importante que eu saiba quais são esses valores, mas a quem eles estão associados, né? Então, se esse vetor chord, ele está mapeando, por exemplo, aqui, cada coordenada comprimida. Deixa eu botar aqui no comentário, né? Então, mapeando cada coordenada comprimida para a sua coordenada real. Então, sei lá, o 0 indo para o 5, o 1 indo para o 10, por exemplo, o 2 indo para o 11, né? Mas eu ainda preciso saber se alguma outra estrutura que, dado o 5, eu volte para o 0, eu vá para a coordenada comprimida, né? Então, aqui, esse vetor chord, ele sai da coordenada comprimida e me dá a coordenada real. Mas eu queria também uma estrutura que da coordenada real fosse para a coordenada comprimida, né? Que fosse o reverso do que está fazendo esse vetor chord. Então, para isso eu não posso fazer num vetor, porque isso implicaria eu ter 10 nonas posições, né? Mas eu vou fazer num map.
de int para int, que eu vou chamar aqui, divertidamente, de juk, né, que é o contrário de cord, tá? Então, aí eu vou para todas as posições do meu vetor de coordenadas comprimidas, e então eu pego a coordenada i, né, que é uma coordenada de 0 a n-1, comprimida, olho a coordenada real dela, e aí eu memorizo, então, que o juk, essa coordenada real, é a coordenada comprimida i. Beleza? Por enquanto, tudo bem? A questão de comprimir as coordenadas está ok? Sim. Então, eu posso, por exemplo, se eu estou olhando para a altura i de um prédio, né, que é uma coordenada real, e eu quiser saber a coordenada comprimida desse prédio, é só eu olhar para o juk dessa coordenada real, que eu tenho a sua devida coordenada comprimida. E se eu estou numa coordenada comprimida, i, eu posso saber qual que é a coordenada real daquela coordenada comprimida olhando para o core de posição i. Beleza. Aí, eu vou ter esse meu array que eu vou chamar de next, que vai preencher para cada posição i qual que é a próxima posição onde tem um prédio mais alto. Né? E esse vetor vai ser preenchido magicamente com a função fillNext, depois eu implemento. Né? Vamos lidar com um problema de cada vez. Então, imagina aqui que a primeira parte do problema está resolvido, que é preencher esse vetor next. E agora a gente vai fazer a segunda parte do problema, que está relacionada a poder computar as diferenças de cada posição, para depois propagar essas diferenças para as respostas que eu devo ter para cada posição. Então, para cada posição eu tenho que ter a sua diferença, né, e a sua resposta. Então, vou ter aí um vetor de diferenças e um vetor de respostas. Esse vetor de diferenças começa com 0 em todas as posições. E agora a gente vai fazer uma varredura de todos os meus prédios. Estou aqui implementando da esquerda para a direita. Depois a gente bota o código dentro de um for e faz a coisa acontecer do outro lado também, tá? Vamos primeiro imaginar que é só da esquerda para a direita que a gente tem que lidar. Depois a gente adapta o código para fazer o serviço também de trás para frente. Tá legal? Então, para cada posição i que eu estou olhando, eu vou pegar a posição j, que é o seu next. Mania, professor de programação, tem que subir lá no cabeçalho, né, da função main e declarar variável. Você não podia declarar variável aqui, mas isso muitos anos ensinando C, Lance para a galera do primeiro período, isso é difícil é um hábito difícil de perder. Né? Então tá. Veja que esse J, né, ele pode inclusive ser N. O next de um número, ele é N quando não tem um próximo prédio, né, porque os prédios vão de 0 a N-1, então o N significa que acabaram-se os prédios, quer dizer, o meu prédio I, ele é o último prédio grandão. Depois dele não tem ninguém maior, tá? Quando que é aquela situação de eu ter um prédio maior ainda que o meu prédio I, quer dizer, o prédio J, ele existe, né, ele não é um prédio sentinela N, e ele é maior que o I, e isso implica que para uma galerinha ali até a metade do caminho, eu vou ter que incrementar aqueles diferenciais. Veja que se a diferença entre o J e o I for 1, quer dizer, se o J for logo o próximo prédio depois do I, eu não vou ter que mexer em ninguém, né? Eu não vou mexer em ninguém porque de ninguém ali até a metade do caminho, não tem ninguém na metade do caminho, na verdade. Né? Agora, se a diferença entre o J e o I for 2, quer dizer, só tem um cara entre o I e o J, e o J é maior que o I. Esse carinha aqui, que está bem no meio do caminho, entre o I e o J, ele vai preferir ir para o J, não para o I. Então também não vou ter que fazer nada. Quer dizer, eu só vou ter que considerar alguma coisa quando a diferença entre o J e o I for maior que 2, né? For pelo menos 3. Aí eu vou ter a metade do caminho para qual olhar, ok? E fazer alguma coisa. Então, é somente quando o J é menor que N, quer dizer, esse próximo prédio grandão ele existe, e
a diferença entre o J e o I é pelo menos 3, né? Que eu vou fazer alguma coisa referente aí a... referente a todos os prédios que estão na metade do caminho. Então, quer dizer, a partir da posição I mais 1, eu tenho que incrementar a diferença, né? Então, o próximo prédio aqui, o prédio I mais 1, eu tenho que incrementar a diferença dele. E aí, eu tenho que saber qual que é o prédio onde eu tenho que fazer o menos menos no D, né? Quer dizer, eu vou ter que fazer, no final das contas, D de alguém menos menos. Esse alguém corresponde ao primeiro prédio que cruzou aquela linha da metade do caminho entre os dois prédios grandões, entre os prédios I e J. Então, eu tenho que fazer a continha aqui para saber qual valor colocar aqui, né? Então, vamos pensar um pouquinho que se fosse, por exemplo, é sempre bom esse tipo de coisa você tomar cuidado com o caso par e o caso ímpar, né? Com os tetos e chão da vida, porque essas coisas podem ser um pouco tricky e ali você pode fazer uma besteira sem perceber. Então, eu vou considerar uma situação aí, primeiro um caso par, tá? Imagina que eu estou com os prédios 1 e 4, que são os grandões. Então, I é 1 e J é 4, tá legal? Então, eu sei que o valor que eu tenho que colocar aqui dentro é o 3, né? Quer dizer, é o primeiro prédio que cruzou o meio do caminho entre os prédios 1 e 4. Tá legal? Bom, se fosse o caso de 1 a 5, seria o prédio 3 também, né? É o primeiro prédio que cruzou o caminho, cruzou o meio do caminho entre os prédios 1 e 5. Então, bom, o meio do caminho, a princípio, seria I mais J sobre 2, né? Só que esse meio do caminho, vejo que parece que não está funcionando muito bem, né? Porque, no caso, entre 1 e 4, ó, esse I mais J sobre 2, ele dá 2, né? E queria que desse 3. No caso ímpar, entre 1 e 5, esse I mais J sobre 2 dá 3. Beleza. Mas parece que o caso par é que não está tratando direito, justamente porque tem que cruzar a linha, né? Tem que cruzar essa linha da metade. Aí, sei lá, e se eu colocar uma aqui, será que funciona? Meio por tentativa e erro, né? Funciona. I mais 5 sobre 2, 1 mais 5 sobre 2, é justamente o 3 que eu quero. E no caso ímpar isso se mantém, porque vai dar 6, ainda vai ficar o 3, né? Então ainda vai ficar o 3, que é o que eu quero. Então a conta que eu tenho que fazer é essa, I mais J mais 1 sobre 2. Esse tipo de coisa eu geralmente recomendo, assim, claro, que eu fiz no código ali em comentário, porque ficar alternando entre o modo de exibição do Emacs e da minha lousa é desnecessário aqui, mas geralmente você faz isso no papel, né? Você faz no papel a continha ali, se convence, põe a fórmula e vamos para frente. Geralmente com exemplo, assim, caso par, caso ímpar, vejo que eu considerei ali 4 e 5, né, para um par e um ímpar pequeno, e não faz diferença, sei lá, eu considerar de 1 a 5 ou de 10 a 50, né, quer dizer, as coisas se deslocam na reta aí dos inteiros de igual modo. Então tá, fiz aqui o decremento do vetor de diferenças, isso para o caso em que o J é menor que N. Ainda tem o caso, né, claro, do J ser igual a N, quer dizer, não tem nenhum prédio mais alto para frente do meu prédio I, então nesse caso eu tenho que pegar o I mais 1 e incrementar a diferença. Então essa diferença na posição I mais 1 ela vai incrementar e ela nunca vai decrescer, né? Não, pelo menos não por enquanto. Não por causa do prédio I, talvez por causa de outros prédios, né? Mas não por causa do prédio I. Agora, tem que tomar cuidado porque essa posição I mais 1 tem que existir, né? Pode ser o caso do próprio I ser igual a N menos 1. O prédio N menos 1, com certeza, o J dele, o next dele é N, né? E aí eu não posso ir a uma posição inválida e incrementar. Então, aqui isso é só quando o I é o I mais 1, na verdade, né?
menor que o n. Tá legal? Posição válida. A posição é válida, eu não faço nada. E é isso. O vetor das diferenças está feito, está construído. Agora é só fazer aquela varredura propagando as diferenças para as respostas, né? Então, eu tenho um acumulado, uma variável acumulada. Começa em 0. Ah, esse acumulado cabe no int? Pô, tem que caber, né? Você está contando quantidade de prédios que são objetos que estão na entrada, que são até 10 na quinta. Então, mas tem que, claro, a gente acende essa lanterninha na cabeça, pô, é um acumulado. Acumulado tem que pensar em long number, mas calma, esse acumulado aqui é para contar coisas, né? Contar coisas que, no pior caso, é 10 na quinta, porque são coisas que estão na entrada. Então, bem, fica tranquilo. Bom, aqui então a gente precisa colocar no acumulado a diferença i, e na resposta associada à posição i, a gente joga o acumulado, né? Aquilo que eu expliquei para vocês. Aí seria só imprimir essa resposta. Só que essa resposta, evidentemente, ela vai estar errada, porque ela vai estar considerando apenas as contas feitas numa direção. Tem que ainda fazer a direção de volta. Já vamos lidar com a direção da volta. Deixa eu só já deixar o printf aqui da resposta. Eu já coloquei o percentuais ali, porque é aquela questão, né? Se o i for igual a 0, eu não imprimo nada. Então, se o i for diferente de 0, eu imprimo espacinho antes do i. Se ele for igual a 0, eu não imprimo nada. E o valor que eu tenho que imprimir é a resposta na posição i. E depois eu ainda finalizo a linha com o barra n. Tá legal? Agora vamos ver essa questão de como lidar com o caso da volta, né, do vetor ao contrário. Então o que eu vou fazer é o seguinte, veja, aqui é compressão de coordenadas. Opa! Compressão de coordenadas até aqui nada muda, né? As coordenadas são as mesmas da entrada e eu comprimi. Então, isso aqui não vou fazer de novo, né? São as mesmas coordenadas. O que vai mudar, começa a mudar, é a partir aqui do fill next. Né? O fill next tem que ser recalculado para o vetor ao contrário, para o vetor revertido. Então, então, o que eu vou fazer é o seguinte. Essa resposta que eu acumulei aqui, que eu descobri, né, a resposta que eu descobri para cada posição i, eu vou, na verdade, ter duas respostas. A resposta 0, a resposta da ida e a resposta da volta, tá? Que eu vou colocar, então, num array bidimensional. Então, eu vou fazer esse vetor de respostas. Isso é uma questão de como eu implementei. Evidentemente, haveria vários jeitos de fazer isso, tá legal? Então, eu tenho a resposta da ida e a resposta da volta. Vou fazer tudo isso dentro de um for, ó, com um int c. Declarei o c dentro do for. Não fui lá em cima declarar o c. Viu que legal? De 0 até 1. Né? Vou rodar esse for duas vezes. E tudo isso aqui, ó, vai estar dentro desse for. E aí, quando eu for colocar aqui a resposta, eu vou colocar a resposta da ida e a resposta da volta. Então, quando C for 0, é a resposta da ida. Quando C for 1, é a resposta da volta. É claro que a resposta da volta vai estar tudo nas posições invertidas, né? Então, eu vou estar calculando a resposta da volta da posição n-1, quando, na verdade, essa posição corresponde à posição 0 da entrada. Mas aí não tem problema, porque na hora de eu imprimir, eu imprimo a resposta 0 da posição i, somada com a resposta da volta, não da posição, a resposta da volta, né, a resposta 1, a resposta da volta, não da posição i, e sim da posição n-1 menos i, né? Daí o 0 é n-1, 1 é n-2, e assim por diante. Ok? Então eu somo as duas respostas e isso me dá a resposta daquela posição. Legal? E acho que é isso da função main. Acho que é isso. Alguém tem alguma observação? Dúvida?
Não, veja, né, que o vetor da diferença está sendo reinicializado, no acumulado. Acho que é isso aí. Falta a gente implementar, né, a função fillNext. Então, eu não inverti o vetor. Eu só falei de inverter o vetor, mas eu não inverti. Eu preciso inverter ainda aqui. Antes de rodar o for de novo, tem que inverter. Inverter é pegar cada posição HI, só que eu vou até N sobre 2, vou até metade do... Na verdade, eu tenho que ir até piso de N sobre 2 menos 1, né? Sei lá, no vetor de posições, de 4 caras, né? Posições 0, 1, 2, 3... de 3, de 4 elementos, 0, 1, 2, 3, eu venho aqui até a posição 1. Num vetor de 5 elementos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, eu também tenho que ir até a posição 1 só. Se eu for na posição 2, não vai fazer diferença, mas vamos colocar aqui até a posição 1. Veja que eu estou falando de piso de N sobre 2 elementos, né? Então, aqui foi 5, 4. Então, se 4 é o meu número de elementos no vetor, eu tenho que pegar 2 elementos. Se 5 é o número de elementos no meu vetor, eu tenho que pegar também 2 elementos, né? Eu piso o número de elementos no vetor, aqui como eu estou fazendo indexação em 0, então é até menos 1. Quer dizer, de 0 até piso de N sobre 2 menos 1, eu tenho piso de N sobre 2 elementos, então eu estou fazendo a coisa certa, né? Aí eu preciso fazer um swap do H posição I com H posição N menos 1 menos I. Beleza? Então, assim, inverto, né, reverto o vetor para rodar o programa de novo. Ok? Dúvidas, perguntas, comentários? Então, todo mundo comigo aí? Bora pro... Acho que vocês não estão comigo mais. Tamo aqui. Opa, Tamo aqui, valeu. tamo aqui. Valeu. Às vezes eu me sinto sozinho, vocês não abrem a câmera, né? Aí, sei lá. Valeu. Tá, tipo, 2 graus aqui, eu tô parecendo um mendigo. Eu tô dando oficina aqui com cobertor nas pernas também. Tá gelado, Tá né? vendo? Aí você foi mais esperto, você escondeu as imperfeições. No verão, participava de reunião importante, assim, de camisa e bermuda e chinelo. Né? Agora no inverno a gente coloca um cobertor na perna e vamos embora. Vamos implementar essa função fillNext, então. Que a gente precisa implementar ela. Para isso eu vou implementar com auxílio de uma árvore de segmentos, né? Então essa é a minha árvore de segmentos, minha segment tree, 4 vezes max, é sempre importante multiplicar o número de elementos por 4, porque a gente faz para facilitar a implementação e indexação da árvore de segmentos a partir de 1, não de 0, né? Quer dizer, é o nó 1 que corresponde ao segmento completo de todo o nosso range. E aí isso, assim, tem aqueles casos de borda, mas que a gente sabe que 4, se for a barraca, né, põe 4 vezes o que precisa, que aguenta, que dá certo. Né? E o que vai acontecer? Né? Eu quero, nessa minha árvore de segmentos, trabalhar com as coordenadas comprimidas, tudo bem? Então, de acordo com as coordenadas comprimidas, é que eu vou organizar essa árvore de segmentos. Eu vou ter uma função, que eu vou chamar aqui de inicialização dessa árvore de segmentos. Não é aquela função clássica de build da segment tree, né? Não é aquela função que a gente constrói uma árvore de segmentos com um conjunto de dados estático, porque aqui é o contrário, né? Aqui, inicialmente, a gente vai inicializar essa árvore de segmentos com todas as coordenadas comprimidas correspondendo a infinito, né? Infinito no sentido de nenhuma delas a gente conhece ainda
o índice que corresponde àquela coordenada. E então essa função de inicialização, ela vai só fazer isso mesmo. A gente vai percorrer todas as posições aí da árvore de segmentos e vai botar lá o nosso infinito, que é n, né? O nosso infinito é n. Beleza? Agora, a gente vai começar a fazer aquela varredura de trás para frente no array. Desde a posição -1. Né? E para cada posição, o que a gente tem que fazer? A gente tem que atualizar na árvore de segmentos, né, a informação correspondente à posição I. Então, eu sei que I... veja, eu estou aqui me referindo, né, à posição dos prédios no vetor H. Tudo bem? Então, I, estou falando da posição dos prédios no vetor H, aos índices mesmo, né? Então, H, posição I, é uma coordenada real. Preciso pegar essa coordenada comprimida, né? Então, pega a coordenada comprimida da coordenada que está na posição I, e eu tenho que saber, eu tenho que fazer a árvore de segmentos receber a informação que eu preciso atualizar na árvore de segmentos, é que, para essa coordenada, o índice dessa coordenada, que você acha que é infinito, e não é infinito não, viu? O índice dessa coordenada é I. Né? É essa informação que eu preciso atualizar na árvore de segmentos. A informação de que o índice correspondente à coordenada comprimida, de H de I, é I. Ok? Então, eu vou lá atualizar na árvore de segmentos esta coordenada com esse valor, com a função update.st, né, de argumentos. Os primeiros argumentos sempre são o nó, onde eu vou disparar a função de update. Estou aqui usando implementação recursiva mesmo, da segment tree. São só 10 na quinta posições. Eu vou chutar a pau da barraca, fazer do jeito recursivo, que é mais simples de codar. O problema está bem folgado para um nlogn, para uma implementação nlogn de vários segmentos assim, com recursão, nada muito caprichado, né? Tudo isso passa bem de boa. Então, se fosse 10 na sexta, eu ia me preocupar bastante com essa abordagem. Mas 10 na quinta, segura na mão de Deus e vai. Então, o nó raiz da minha árvore de segmentos, né, é o nó 1, que corresponde a todo o range, a todo o segmento, de 0 a n-1, né, que são todos os valores possíveis para as coordenadas comprimidas, né, de 0 a n-1. E aí eu faço a atualização desta coordenada para a árvore saber que o índice onde está essa coordenada é o índice I. Beleza? Essas coisas às vezes dão um nó na cabeça. Então, por isso é importante você ter a solução super bem estruturada, no papel antes, né? Para saber certinho a função de cada ator aí da sua solução, do seu código. Agora que eu atualizei, então, a minha árvore de segmentos, o que eu preciso fazer é uma query nessa árvore de segmentos, né? Então, também, né, começa a query, dispara a query recursivamente na raiz da árvore, e o intervalo para o qual eu quero fazer a query é qual intervalo? É esse valor aqui, né, que é a minha coordenada comprimida, mais 1, né? Então, eu quero saber, a partir dessa coordenada, qual que é o menor índice que eu já conheço na árvore, né? Então, o menor índice só vai considerar os índices que estão para frente, porque eu estou fazendo essa varredura de trás para frente, né? Então, de todos os índices que já apareceram até agora, todos os índices que eu já apresentei até agora, quem é o menor? Mas o menor, né, é que tenha um valor de altura maior do que o meu valor, né? Que tem um valor de coordenada maior do que o meu valor. Então, por isso que é correspondente ao intervalo dessa coordenada comprimida até n-1, que é
a maior coordenada de todos. Vou até colocar N mesmo, né? Porque a resposta pode ser N, pode ser infinito, inclusive. Ah, infinito, não tem ninguém maior, não tem nenhum prédio mais alto que você. Dos prédios que já foram explorados até agora, não tem nenhum prédio mais alto que você. Beleza? Tudo bem em relação aqui a essa função de fillNext e como a gente usa a segment tree para poder calcular o que a gente precisa? Super simples, né? Assim, deu um for com 2 linhas de código, mas o trabalho mesmo está na elaboração da solução e não se embananar, né? E saber certinho, pô, a coordenada real, HI, que tem que comprimir, e essa coordenada comprimida que precisa atualizar na árvore a informação de que o índice dela é esse cara. Então, assim, tem que estar bem estruturado para você não fazer besteira na hora de codar, né? Agora é só implementar update e query. Isso sim, é árvore de segmentos clássica mesmo, com recursão do jeito mais noob possível. Então, a gente já fez isso em oficinas passadas, né? Quer dizer, eu tenho o nó P da árvore, vou começar com o update aqui, tá? O nó P da árvore corresponde ao segmento LR, e eu quero atualizar... quero atualizar a posição I da árvore para o valor val. Então, o valor I de todo o meu range, né, eu quero atualizar o valor para val. Então, o que a gente vai fazer? Bom, tem a base, né, da recursão. A base é quando esse meu I está fora do meu segmento. Então, se o I é menor que L, ou o meu I é maior do que o R, está fora do segmento, eu não vou atualizar nada. Eu vou só deixar o valor que já está naquele nó, né? A atualização correspondente aí não interfere nesse nó da árvore de segmento, e eu vou retornar. Eu estou botando aqui para retornar um valor, porque isso me ajuda depois para quebrar aqui na recursão, ó, porque eu posso fazer assim. Bom, só o outro caso base, né? Se o I é igual a L e também igual ao R, estou falando de um nó da árvore de segmento que corresponde a um segmento unitário, né? Então, eu tenho que atualizar o nó P para o valor val, né? E retornar esse valor. E retornar é útil, porque daí, fora do caso base, que é quando eu preciso quebrar, né? Eu vou quebrar, fazer o update SP tanto para o left do P. Depois eu crio as macros lá. Left, right, mas o M é o L mais R sobre 2, né? Então, é do left até o M. Então, é o left, então é L, M, né? E val. Então, eu vou aqui para o nó à esquerda da árvore, que corresponde ao segmento LM. Vou para o nó à direita, que corresponde ao segmento M mais 1R. E como esses caras retornam os mínimos encontrados para esses segmentos, eu posso fazer algo como return STP recebe o mínimo entre esses dois caras, tá? Query, mais ou menos a mesma coisa, né? Então, nó P, segmento LR, intervalo IJ, meu M é L mais R sobre 2, já vou até deixar aqui, aproveitar que não começou a implementação direito ainda, deixa eu implementar aqui o left do P, né? Left do P é o P vezes 2, e o right do P, ali eu botei tá, a indexação tá indo, ok. O right do P é o left do P mais 1. Então, a base da query é quando o segmento e o intervalo não têm interseção. Então, isso ocorre quando o J está antes do L ou o I está para depois do R. Nesse caso,
Então, eu tenho que retornar o elemento neutro do mínimo, né? Que é o infinito. E o meu infinito é n aqui, particular. A outra base é quando o segmento está completamente contido no intervalo. Né? E se o segmento já está completamente contido no intervalo, o segmento já pode responder toda a informação que eu preciso saber correspondente àquela query, a query daquele intervalo. Né? Então, se o segmento está totalmente contido no mesmo intervalo, né, quer dizer, o I menor ou igual que o L e o R menor ou igual que o J, eu consigo já responder só o valor que está gravado naquele nó, e não preciso quebrar mais a recursão. Se não, eu vou quebrar a recursão recursivamente, né? Olhar para o nó à esquerda, I, J, olhar para o nó à direita e retornar o menor dos dois valores. Eu acho que é isso. Alguém viu eu fazendo alguma besteira? Não? Confesso para vocês, eu nunca gosto de codar árvore de segmentos. Não sei por quê. É simples, o código é curto, etc. Mas às vezes as coisas são tão tricky como árvore de segmentos e eu sempre me bate uma insegurançazinha, sabe? Não é das minhas estruturas de dados, não é a minha favorita, assim. Eu, por exemplo, sou fãzaço de bit, adoro bit, acho uma estrutura linda. Você coda assim rápido, sem pensar muito. Né? É claro que quem é fera também coda árvore de segmentos sem pensar muito, vai lá e destrói e sai, né? Mas eu sempre tenho uma insegurançazinha quando eu codo a árvore de segmentos. Não sei porquê, assim. Com bit eu não tenho esse sentimento. Com bit, assim, sai de boa. Mas a árvore de segmentos é uma coisa... Eu não sou lá muito fã. Alguém falou alguma coisa aí. Também tenho. A Raul falou que também tem a mesma sensação. Legal. Ok. Deixa eu compilar e testar, etc. Meu filho tá jogando bingo, eu acho, com a minha esposa aqui. Então, vocês devem ter ouvido um bingo, eles estão brincando, tá? Legal. Esse é o CF103. Nossa, 3 milhões de erros. Deixa eu ver. Nessa daqui também tem 10. Eu escrevi. Uau! Vamos ver o que mais. Ainda um monte de coisa. O map. O map eu botei um max aqui. O map é de int para int, não é um vetor de map, né? E só. Ser mais escandaloso, né? Então, assim, arruma um erro, compila de volta, cara, porque, com certeza, há uma grande chance de todos os outros milhões de erros mostrados serem só decorrentes daquele erro que você arrumou ali. Deixa eu pegar aqui esse... Putz. Zero. Não deu. Alguém viu alguma besteira fazendo durante o código? Não, mas segment tree é complicado. Não, mas segment tree é complicado. É fácil de se perder.
É fácil se perder, né? Se fosse para debugar, eu tive que debugar no ensaio também. O ensaio não foi de primeira. Eu imprimi o Next aqui, imprimi o vetor de diferenças e fui vendo os valores e consegui achar fácil o erro. Mas eu não debugo o código na frente de vocês, porque é difícil debugar com gente olhando e explicar o que está fazendo e etc. São coisas muito que pertencem a habilidades diferentes aí, né? Então eu prefiro colar do meu ensaio que eu sei que passou. Então a gente compara as coisas e vê as cagadas que o Leandro fez, porque o Leandro é desastrado com código. Eu tenho 8 também. Inicialização eu fiz igual. Update. Eu acho que o erro não está na segment tree, sabia? Ok, tô com sensação de que não é ali o problema. O update tá igual. Query. Essas coisas também. Porque essa segment tree ela é muito trivial, né? Ela é muito imediata. Não estaria o erro aqui nela, né? Ela não tem nada de especial sobre ela. Então, o erro tá em outro lugar. Aqui tá um pouco diferente. Ah, sim, né? Eu estou fazendo a query está me retornando um valor e eu não estou usando para nada. Tudo isso é para preencher o next, né? Eu tenho que preencher esse next. Então, o next de recebe o valor da query, né? Acho que é isso, né? Pô, é importante você usar o resultado. Nossa, é isso? 3, 4, 3, 2, 1, 0, 1. É isso, né? Acho que era lá. Bah. Ah, vou se meter direto, vai. Eu tenho 71. Não vou nem fazer outros. É o blind. Oi? É o blind. Não, é que eu codei já hoje, né? Eu implementei hoje à tarde, inclusive. Implementei por cima da hora. A semana tem sido bem agitada. Eu implementei e passou, então tá muito feliz com a minha memória que eu fiz. Tô confiante. Vamos ver. Aqui tá só o accepted, porque quando eu codei e não passou, ó, isso foi às 14h17, logo depois do almoço. Eu antes então, tá, na verdade eu já percebi nos valores, né, que não deu certo. Então eu não submeti, né, eu não foi por submeter que deu errado, eu percebi que estava errado porque não correspondia com o exemplo mesmo dado na descrição do problema, e quando correspondeu, daí passou direto, não teve nenhum problema. É isso, gente. Terminar uma hora mais cedo, então. Eu queria ter trazido um outro problema para vocês, não consegui terminar de preparar ele, na verdade. Na verdade, não consegui passar o problema, tive pouco tempo para tentar ele. Mas quem sabe para a semana que vem eu trago. Mas não vou falar qual é o problema por enquanto, né? Vou deixar vocês no suspense, só que é um problema muito legal. É isso. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida para perguntar ou algum outro comentário para fazer. Não. Acho que eu vi o TFG resolvendo esse problema com uma tal de MaxQ. Era misturar uma fila com uma DP, eu acho. Para fazer a parte do problema de saber o próximo, né? Do fill next ali, né? Isso. Sim, dá para fazer de vários jeitos. Eu acho que a segment tree é simples nesse caso. Apesar de eu não gostar de segment tree, eu acho que ela vai bem. Mas tem outras. Para esse contest que foi online, é a resposta óbvia, né? Só pode que você copia e cola. Aqui não tem nada. Forces, eles gostam bastante também das questões mais difíceis de enfiar segment tree em tudo.
E aqui não tem nada de especial da Segment Tree, né? Quer dizer, é a mais básica mesmo. A diferença é a inicialização, mas aí aqui não tem a função de build, né? Eu só faço a inicialização colocando todo mundo para infinito. Então, realmente muito simples, nada de especial, né? Alguém tem mais algum comentário? Alguém quer? O que vocês acharam ali disso aqui? Isso aqui eu achei legal, né? Você inverter o vetor e rodar o mesmo código. Eu vou dizer por que eu fiz isso, tá? Na hora que eu estava codando, na hora que eu codei, assim, começando o código, né? Pensando, vamos preocupar só fazer para frente, não vamos preocupar para trás. Aí, uma parte, daí quando eu fui, assim, né, adaptar o código para olhar para trás, eu vi, putz, isso vai dar problema, porque eu estou considerando aqui no Filenext o N como sendo o infinito, né, quer dizer, é o maior, é a posição N, então seria que não tem ninguém maior. E aí, se a gente olhando para trás, eu vou ter que considerar o -1. Menos 1 vai ser chato, vai dar ruim esse -1 aqui. E aí eu fiquei com preguiça, na verdade. Então, e se eu reverter o vetor? Aí eu reverti o vetor e computei as respostas em separado para depois somar, né? E, claro, na hora eu percebi, né? Eu vou reverter e as respostas não vão corresponder às suas posições, mas depois eu somo. Deu certo. Passou, deu certo. O erro que eu cometi na hora do ensaio foi aqui. Eu tinha feito alguma coisa, nem lembro mais que eu tinha feito, mas eu não tinha escrito logo de cara Drup, GH, eu escrevi alguma outra besteira, mas aí na hora que eu mandei printar os valores, eu pensei, opa, consegui achar fácil, na verdade, que houve um problema semântico mesmo, de pegar a coordenada comprimida da coordenada real da posição I. Eu tinha feito alguma outra coisa que não lembro o que era, mas que não era correto. Bug de pensamento mesmo. E passou. Eu gostei desse programa. Achei ele bom. Achei que ele trabalha só com coisas simples, né? Tá, compressão de coordenadas não sei se é exatamente tão simples assim, mas de qualquer forma, dá, isso aqui, né? E não tem nada assim de lá muito mirabolante, mas é um bom problema. Acho que se você for olhar, inclusive, na prova, né? Esse acho que foi o 6º problema mais resolvido, mas aí tem muitos problemas, muitos times, na verdade, acho que a maioria que não chegaram a 6 balões, a 5 balões, né? Então, acho um bom problema. Acho um bom problema. E, de certa forma, problemas assim, né? Nos deixam com uma certa motivação para vocês, competidores, né? Poxa, essas coisas todas eu conheço, faltou mesmo tempo, faltou experiência, quem sabe ano que vem eu consiga uma classificação melhor, porque essa prova em particular era bem doable, era fácil, factível fazer 6 balões. A gente vai se convencendo, dá para fazer 6 balões. E com 6 balões, nossa, estaria muito, muito, muito bem posicionado. Com 6 balões você já consegue, por exemplo, a medalha de melhor... A classificação de melhor time do Sul, né? Porque o melhor time do Sul ficou com 4 balões, 5 balões. 5, né? O time do 10 que ficou, não lembro agora, 4 ou 5 balões. Então, assim, tudo para motivar vocês. Puxa, dá para fazer. Né? Então é isso. Eu acho que esse é o recado que eu queria passar. Continuem treinando, continuem estudando. Treinar é muito importante, porque é treinar que dá experiência para vocês. E a coisa a gente vai se falando. Tá bom, pessoal? Boa noite, boa semana. O treino sai logo mais na página. Não deixem de conferir, né? Como eu falei, treinar é a alma. O treino é a alma da coisa. E a gente se vê, então, semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite.